Eu gostaria de ler para você um trecho conforme eu vou pregando, mas eu não gostaria de ler antes de começar a pregar. Eu quero só então orar para que Deus abençoe a nossa ministração e depois a gente vai lendo e vai pregando, amém? Senhor Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de maneira precisa, de maneira que a Tua palavra, ela cumpra o objetivo de edificar o nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Salmo 126, pode abrir na sua Bíblia e acompanhar comigo, é um salmo que faz parte do Cântico dos Degraus, ele tem 6 versos, pode sentar, Toninho, ele tem 6 versos. E antes de eu começar ali, eu quero me localizar, dizer para você o que é esse salmo. É um cântico de libertação. Trata-se da volta dos israelitas do cativeiro que eles estiveram por 70 anos na Babilônia. Amém? Por que eles tiveram 70 anos na Babilônia? Por causa da iniquidade que se instalou no meio do povo. Amém, irmãos? Deus nunca deixa acontecer nada se Ele não tiver propósito na nossa vida. O castigo de Deus sempre está ligado a 2 coisas: ou é para nos aperfeiçoar, ou é então para nos fazer enxergar o que é certo. Quando a gente pega a criança, dá um puxãozinho de orelha, ou dá uma chinelada, não é porque a gente odeia a criança, ou porque a gente simplesmente ficou nervoso porque ela desobedeceu. É para que ela entenda, né, que o mundo é duro, que se ele for uma pessoa desregrada, desobediente, o mundo vai fazer pior do que ele. Então, porque a gente ama, a gente corrige, né, e Deus também castiga e repreende todos aqueles que Ele ama. E por que o povo ele ficou 70 anos trabalhando, sendo escravo da Babilônia? Porque durante 490 anos, eles desobedeceram aquilo que era ano sabático. Ou seja, quando eles entraram na terra prometida, Deus disse: você planta 6 anos. No 6º ano, vocês vão colher o dobro. E vocês não plantam nem colhem no 7º ano. Porque assim como eu fiz o céu, a terra, o mar, tudo que neles há em 6 dias... e descansei o 7º dia, vocês também têm que deixar a terra descansar para recuperar os seus nutrientes. Mas eles ficaram 490 anos sem cumprir o ano sabático. Ou seja, tudo que nós fazemos de ruim, nós também vamos colher o resultado. Irmão, ninguém vai para o inferno na ignorância. Não vai pensando que o dia que chegar o dia do juízo e o Senhor Deus for julgar todas as pessoas, os mortos e os vivos, alguém vai para o inferno enganado, dizendo assim: ó, eu não sabia, se eu soubesse. Não, a pessoa vai de livre e espontânea vontade, ela vai pelas decisões erradas que tomaram aqui na terra. Entende, irmãos? E o grande problema, Carlos, que existe no ser humano, é ele, por orgulho e vaidade, ele não confessar o seu pecado e pedir perdão. Ele dá sempre uma desculpa pelo erro que ele fez. A diferença entre Judas e Pedro é que Pedro esperou o momento do confronto, de Jesus chegar perante ele e puxar a orelha dele. Mas Judas não, Judas quis desfazer o negócio. Ele quis chegar lá para aqueles homens aonde ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele quis devolver as 30 moedas de prata, e como ele não conseguiu, ele acabou se enforcando. E eu digo para você, irmãos, quando a gente comete o pecado, o que Deus espera de você não é que você seja perfeito, é que você tenha a humildade de se quebrantar e dizer: Senhor, eu pequei, eu peço perdão.
Porque se você crer no seu coração e confessar com a tua boca, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e te livrar da maldição da lei. A intenção daquele povo era boa. Se eu estou olhando bem, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, no sexto ano eu colho em dobro, se eu plantar no sétimo ano, mesmo que eu tenha que botar um pouquinho de adubo, vai sobrar, o alimento vai ser mais barato, vai dar até para exportar. Mas, irmãos, eu digo para você que o inferno está cheio de crentes e cheio de boas intenções. O que Deus precisa não é pessoa cheia de boa intenção, é de pessoa que obedece. Porque no Evangelho, o fim não justifica os meios. Está entendendo, irmãos? Por isso que o crente não joga, por isso que o crente não joga na cena, na telecena, não compra bilhete, ele não joga no bicho. Por quê? Porque a loteria, irmãos, é o maior roubo legalizado que tem. Em primeiro lugar, que o governo ele vai dar uma pequena parte de tudo que ele faturou. Aquele prêmio é ridículo perto do que ele faturou. Pode parecer até bom para quem ganha. Mas acontece que para um ganhar, quanta gente perdeu? E no reino de Deus ninguém perde, todos ganham. Aquilo não deixa de ser um jogo de azar, um vício legalizado, né? A pinga é legalizada, mas é uma droga e nós temos que fugir dela. Cerveja, cigarro e tudo isso por diante. Então eu te digo para você, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que boas intenções não bastam. Deus quer ver atitude de arrependimento. Segunda coisa que encheu o cálice da ira de Deus para que eles fossem levados à Babilônia, é que na porta do templo suntuoso, lugar de adoração, onde no Santo dos Santos Deus habitava, na Arca da Aliança, eles começaram a vender ídolos, balins, poste-ídolo, miniatura de Baal. Havia mulheres que trabalhavam fazendo roupinha, pintando, indo no brejo, catando argila, fazendo os capetinhas e já vendendo, e aquilo lá era tolerado até pelos sacerdotes. Por quê? Porque na frente do templo eles vendiam espaço para a pessoa colocar o comércio. Então, os próprios sacerdotes, as pessoas que trabalhavam lá, lucravam com isso. Então, aquela idolatria ia acabar entrando dentro da igreja, para que a ira de Deus não fosse maior. Depois que aquela idolatria entrasse lá dentro, Deus preferiu que fosse destruído o templo. E aquele povo fosse levado a cativeiro, para receber de Deus um puxão de orelha. E eu digo para você, aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia, nunca mais desobedeceram ou se dobraram diante de uma estátua. Eles ficaram por 70 anos. Por quê? Porque 490 anos. Você tira um ano sabático desses 490, dá 70. 7 vezes 7, 449, 490. Quando nós estamos debaixo do pecado, nós vamos pagar exatamente aquilo que a maldição do pecado diz que nós merecemos. Mas quando nós nos arrependemos, nós saímos debaixo da maldição da lei. Porque o fim da maldição da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém? 490 anos, 70 anos de cativeiro. Agora aquele povo que pecou, aquele povo que fez balinha, aquele povo que não obedeceu o ano sabático, eles moram no cativeiro porque são 70 anos. 70 anos é uma geração. Mas agora tem um povo ali, diferente, em que Deus vai libertar e trazer de volta para reconstruir a nação de Israel. Você entende, irmãos? Que tudo na sua vida pode ser reconstruído, sua família inteira, se você se voltar para Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse para o carcereiro: se você, carcereiro, crê, Deus não vai salvar só você, não. Ele vai salvar você
e vai salvar a tua casa. Está entendendo? Aquele povo, ele trabalha então 70 anos ali. Alguns profetas profetizam antes e durante o cativeiro da Babilônia, e outros depois do cativeiro. E eu digo para você, irmãos, eu estou profetizando uma coisa que Deus está mandando falar. Todo o nosso cativeiro, desse mal que assolou o mundo, já foi determinado o final dele para a honra e glória de Jesus Cristo. Você está debaixo da bênção em nome de Jesus. Deus então vai até Ciro, o rei da Pérsia, unge ele. O que é unção? Unção, irmãos, é uma bênção, é um poder, é uma autoridade que Deus dá para uma pessoa fazer algo que nas condições humanas a gente não consegue. Deus só unge crente? Não, não é não. Deus unge, Deus dá unção para quem Ele quiser. Ciro era crente? Não sei dizer, talvez não, mas ele precisava ser usado por Deus para libertar os hebreus, para libertar os israelitas. Então diz que ele recebeu de Deus uma unção. Amém? Junto com essa unção veio uma estratégia, em que se ele entrasse pelo leito do rio, desviasse o curso do rio, diminuísse o volume de água, ele entrasse pelo leito do rio, que corta a cidade da Babilônia, ele conseguiria por dentro derrotar os medos e persas, e assim aconteceu. E a primeira coisa, o primeiro decreto que Ciro assinou foi a libertação dos israelitas do cativeiro, para que eles pudessem voltar para a tua casa. Dá uma glória a Deus. Em que Deus está livrando você de todo o mal. Você livrou até agora e vai continuar livrando, porque Deus, irmãos, Ele quer usar você para continuar sendo uma bênção aqui na igreja e fora dela. Aí então começa o Salmo. Por quê? Porque quando Ciro invade, tem aquela guerra, e Ciro então consegue derrotar os babilônicos, ele se assenta na mesa, ele pega a caneta dele e ele vai assinar o primeiro decreto. Qual é o primeiro decreto? Libertar. Então, as pessoas estavam trabalhando, estavam fazendo tijolo, o outro estava trabalhando, a serva estava trabalhando na casa da sua senhora, de repente eles recebem uma notícia: Ciro derrotou os babilônicos. E ele fez um decreto que vocês hebreus, vocês israelitas, vocês podem voltar para Canaã, porque vocês estão livres. Dá uma glória a Deus. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, os que voltaram de Sião estavam como aqueles que estavam, como se estivessem sonhando. Irmãos, presta atenção, irmãos. Vai acontecer tanta coisa boa nesse ano ainda, que vai parecer que você está sonhando. Aí você fala assim: pastor, será possível? É possível para mim. Eu, às vezes, a Rebeca posta uma foto do nenê lá e parece que eu estou sonhando. Tem hora que eu preciso ir lá só para ver ele, porque parece um sonho. Irmãos, ela pegou Covid lá atrás, no mês de setembro, não pôde tomar remédio nenhum, só tomou paracetamol, nem de pironda tomou. E o nenezinho nasceu perfeito, saudável, 3,470 kg de pura alegria e felicidade e bênção do céu. E é assim que Deus quer te abençoar. Deus quer deixar você anestesiado de tanta notícia boa. Olha só. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos. Por quê, irmãos? Porque quando eles estavam em Sião, as mulheres estavam lavando roupa no rio, os babilônicos até pediam: canta para nós um cântico de Sião, porque diz que a música de vocês, os hinos que vocês cantam, os salmos, é muito bonito. E eles diziam assim: como é que a gente pode cantar um cântico alegre de Sião se nós não entramos em Sião? E as pessoas diziam, os outros povos diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Você sabe, irmão, você pensa que Deus tem feito pouca coisa para você, tem feito muita coisa para você.
é que a gente costuma olhar aquilo que Deus não deu e esquece tudo que Ele já fez. Vou falar de novo. A gente esquece tudo que Ele já fez. Eu de uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, olha, eu já tive no passado 3 motivos para sair da igreja. 3 motivos. Quer dizer que todos esses anos que você ficou, você não tem motivo nenhum para ficar. Nesses 3 anos, desses tantos anos que você ficou aqui, esses 10, 15, 20 anos que você está aqui, você não tem uma bênção para contar? Eu digo para você, irmãos, eu estou aqui há 23 anos e eu tenho muita bênção para contar de coisa que Deus fez aqui. E quando não tinha essa igreja também, onde eu estava, Deus tem dado muito para nós, irmãos. Se o Senhor não tivesse tomado conta de mim, desde que eu era criança, eu jamais estaria aqui pregando para vocês. Mas o Senhor escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Aqui no versículo 4, você vê que começa com letra preta e negrito, tá? Porque aqui, irmãos, eles estão falando da notícia que eles receberam, da alegria que eles receberam, né? Da notícia, do decreto que eles agora estão libertos, mas eles não chegaram na terra prometida ainda. Então aqui ele começa a fazer uma oração, faz parte do mesmo salmo. Eles começam a fazer uma oração, e essa oração é justamente para pedir para Deus conduzir a volta dele em segurança. Irmão, você vai sair daqui? Ora. Você vai dormir? Ora. Você levantou de manhã? Ora. Você está indo para o seu trabalho? Ora. Sentou para almoçar? Ora. Fala com Deus. Conta para Ele os seus problemas, peça para Ele abrir os seus caminhos, peça para Ele mandar um anjo abrindo porta para você, peça para Ele encher o teu coração com o Espírito Santo dEle e capacitar você para fazer coisas que você não tem força para fazer, porque Deus se agrada da sua oração. E Ele diz assim: Senhor, faça-nos regressar do cativeiro, conforme as correntes do sul. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: existem montanhas lá no Oriente Médio. 2 montes conhecidos, é o Monte Sião e o Monte Hermon. Esses montes são congelados lá em cima. No tempo do frio, no tempo do inverno, no tempo que tem chuva, não tem problema. A nascente do Jordão jorra água normalmente, enche o mar da Galileia, depois se transforma num rio novamente e se deságua no rio Jordão. Mas na seca, aquele rio era para secar. Mas o sol forte derrete o topo daquelas montanhas ali, derrete a neve. E aquela neve derretida começa a fazer a água descer e começa a encher a nascente novamente. E aquele rio Jordão que era para secar. E toda a economia que o mar da Galileia traz através dos pescados, que ali é pescado, ela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus colocou um mecanismo para aquele rio nunca secar e aquele mar da Galileia nunca deixar de dar o seu peixe. E daquilo, irmãos, nunca vai mudar geologicamente, porque é a promessa do Senhor. E eu digo para você que Deus vai criar mecanismo esse ano para você ser abençoado em todas as áreas da sua vida, que agrada o nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus Cristo. Pastor, não consigo trazer minha família para Jesus. Vai trazer. Não consigo ganhar dinheiro. Vai ganhar. Não consigo resolver a minha saúde. Vai ter saúde em nome de Jesus Cristo. Deus vai criar mecanismo e vai mandar bênção no tempo de bênção. E quando for tempo que não for tempo de bênção, Ele vai continuar abençoando, porque Ele não pode negar a sua palavra. Os que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. O que ele estava dizendo aqui é que lá no Oriente Médio, quando eles chegaram em Canaã, a terra estava queimada. Fazia muito tempo que ninguém plantava nem colhia lá. Secou. Aquela terra virou pedra.
E você sabe que no Nordeste, onde tem muita seca, para voltar a chover tem que fazer muita irrigação, a vegetação tem que crescer muitos anos lá, porque ela própria, né, vai proporcionar um ciclo de chuva que nunca mais vai deixar de chover. Como a floresta amazônica, quanto mais verde tem, mais chuva tem. É assim em todo mundo. As florestas onde tem mais árvores são as que mais têm chuva. Então ali fazia muito tempo que não chovia porque não tinha vegetação. A terra não estava fofa, não estava nem pronta para plantar. Mas diz a Bíblia que eles trouxeram semente. Que semente é essa? Semente que eles levaram quando foram para o cativeiro. E que agora os seus filhos traziam para que pudesse ser plantado novamente. E eu digo para você, irmãos, Jesus Cristo plantou uma semente no coração de cada apóstolo. Os apóstolos plantaram semente em vários lugares da face da terra, inclusive Paulo com as suas viagens missionárias. Essa semente ela foi frutificando de coração em coração, vida após vida, até que frutificou na nossa história. Um dia uma moça desviada da igreja, que nunca quis saber de Jesus, filho de pai crente, pai metodista, mãe metodista, foi para a escola. E na hora de voltar para casa, teve uma nevasca muito grande, e ninguém podia entrar nem sair da cidade. E quando era assim, ela acabava ficando na casa de amigas, pessoas que conheciam a família. Só que durante aqueles dias da nevasca, tinha um missionário pregando, missionário pentecostal. E ela aceitou Jesus e fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela conseguiu pregar nos Estados Unidos e Canadá e fundar várias igrejas, a ponto dela pregar dentro dos estúdios de Hollywood e converter muitos artistas. E ela converteu um artista em específico que fazia papel de bandido nos filmes de cowboy. O nome dele, Haroldo Edwin William. Um dia esse camarada foi enviado dos Estados Unidos para cá e fundou no Brasil, dia 15 de novembro de 1951, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E essa bênção, essa semente que eles trouxeram de geração em geração, chegou até você. E se você tem essa semente, você vai passar para o teu filho. E todos vão frutificar em nome de Jesus Cristo. Eles trouxeram a semente, irmãos, trouxeram a semente. Mas não tinha instrumento para cavocar naquela terra, não tinha picareta, não tinha arado, não tinha. Eles chegaram ali só com a semente na mão e precisava plantar. Porque se a gente não planta, irmãos, a gente não tem fé. E se a gente não tem fé, a gente não planta. Então o milagre não acontece. O que Eliseu e Elias perguntam para a viúva quando elas estão na miséria, esperando a desgraça? Você tem semente? O que você tem na sua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. A outra tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Então você pode ter certeza, essa semente vai ser multiplicada, Deus vai multiplicar a semente. Então a Bíblia diz, a história diz que eles então cavocavam com as mãos, buraco na terra, cavocavam com pau. E de tanto cavocar, fazer buraco, diz que os dedos quase chegavam no osso, sangrava. Imagina você fazer buraco com as mãos ali, e quando eles pegavam a semente e colocava no buraco, a dor era tanta que eles choravam em cima da semente. A semente caía e a lágrima batia junto no buraco. Por isso que a Bíblia fala, os que semeiam com lágrimas, eles ceifarão com alegria. Irmão, você sofreu esse ano? Você teve alguma perda esse ano? Você passou por uma situação difícil esse ano, mas você semeou com lágrimas, irmão. Dá uma glória a Deus. Então pode ter certeza, esse ano você vai colher com alegria. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. E para terminar aqui o versículo 6. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando,
voltará sem dúvida, trazendo com alegria a sua colheita, ou os seus moros, depende da tradução, os seus feixes. Irmão, nada daquilo que você está fazendo aqui é em vão. Dias difíceis, todos nós estamos atravessando, todo crente está atravessando. Nós merecíamos passar por isso que estamos passando, nós merecíamos muito mais. Aquela cruz que Cristo carregou, todos aqueles muros de bufetão e chicotada que ele levou, tudo aquilo que fizeram com ele era nosso. Depois que ele morreu na cruz, o espírito dele desceu até a mansão dos mortos, pisou na cabeça da serpente, tirou da mão do diabo a chave da vida e da morte, separou aqueles que são salvos daqueles que não são salvos, criando o paraíso, e ressuscitou no terceiro dia. Nós merecemos muito mais do que nós passamos. Isso que Deus está permitindo que a gente passe não é nada pertinho do que a gente merecia. Mas eu digo para você, irmãos, o Joel fala que depois da peste, depois da tribulação, depois da guerra, depois da mortandade, o Espírito do Senhor vem e ele retribui em dobro aquilo que o gafanhoto devorador comeu. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso na sua vida, nem na minha eu sei, mas eu sei que vai fazer e já está fazendo em nome de Jesus Cristo. Você pode ter certeza absoluta. Você pode ter certeza absoluta. Esse ano aqui, irmãos, eu vou terminar já. Nós semeamos com lágrimas. O coração sangrava. Porque não é fácil você ir numa convenção que você tem tudo programado para chegar aqui, terminar de pagar as contas, o telhado, e já começar a sobrar para uma outra etapa, e também resolver alguns problemas pessoais que a gente tem, porque faz um tempo já que a gente estava apertado, investindo só na construção. E quando a gente chega aqui, a gente começa a pregar olhando para um telefone. E aí começa aquele negócio, abre, fecha, 30%. Aí você coloca fita numa cadeira, libera outra. Agora tem que colocar fita em duas cadeiras, libera outra. Álcool gel, máscara, termômetro. Aí libera com 10%, depois libera com 20%, depois libera com 30%. Aí fecha tudo de novo. Aí você vê na igreja. Você assiste o louvor de sábado. Você vê os meninos trabalhar, o pessoal ensaiar de sexta-feira. Você vê aquela coisa bonita, aquela live organizadinha, ajeitadinha. Mas quando a gente está aqui olhando, tem 2 telefones de celular ligados. Dói. Porque você pregar para uma câmera não é igual você pregar para uma igreja. E eu creio que o pessoal que canta e toca também deve ter sofrido. Mas eu digo para você, tudo que nós semeamos com lágrima até agora, nós vamos colher com alegria, porque todos os dias que teve culto aqui na igreja, nós tivemos aqui fazendo a live. E o dia que pôde ter culto, nós também fizemos o culto. Nós semeamos com lágrimas. Agora é hora de colher com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Não precisa tocar não, só cantado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no seu grandioso ser, e os trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão, então minha alma
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos bater palma para Jesus? Vem cá, Márcia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. A Márcia vai fazer a oração de encerramento e dar a bênção apostólica. Lembra dos nossos horários, das 7 às 8, terça e quinta. Sábado, culto de jovens e adolescentes, 6h30 até 7h30. Domingo que vem, 9 da manhã e 7 da noite. E que Deus, eu estou profetizando, te dê uma semana cheia de vitória. Irmão, tem gente essa semana que vai sofrer, vai passar por uma tribulação terrível. Lembra disso que eu te falei. Porque até às 5 horas da tarde Deus vai te dar vitória. Entendeu? Não é guarda eu, não dá vitória, irmãos. Viu, irmão? Dá vitória em nome de Jesus Cristo. A luta vem, não é para a gente ser derrotado, é para a gente vencer. E tenha bom ânimo. Amém, irmãos? Porque eu falei sempre que eu não desejo mal para você, não. Eu desejo sua vitória. Lembra dessa palavra. Lembra-se, até 5 horas da tarde, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Depois você conta para mim. Amém, Jesus. Vamos estar orando então. Grande Deus e soberano Pai, nós nos alegramos por este momento tão glorioso que passamos na Tua presença, pela palavra que foi ministrada, pelos louvores, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada vida que esteve aqui, por cada vida, Senhor, que está assistindo esse culto online, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. E eu peço agora, Pai, que o Senhor alcança cada vida, Senhor. O Senhor vem alcançar aqueles que estão assistindo esse culto online, cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada familiar, Senhor, cada parente, cada amigo. Pai querido, alcança, Senhor, a cada um agora. Pai maravilhoso e soberano. E eu peço agora, Senhor, o Senhor vem entrar nas UTIs, Senhor, naquele lugar onde nós não podemos entrar, mas nós sabemos que o Senhor pode. Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada vida que se encontra naquele lugar, Pai. Até mesmo aqueles que já foram sendo desenganados pela medicina, Pai. Nós sabemos que Tu és o médico dos médicos. Entra agora, Senhor, com a Tua providência, Senhor. Dá, Senhor, uma saúde restaurada. Dá, Senhor, uma vida transformada e nova, Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, também aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha consolar cada coração, Senhor. Deus maravilhoso, alegra, Senhor, o coração de cada um. E que nós não venhamos nos esquecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós nos alegramos na presença dEle. Pai querido, abençoe nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos projetos, nossos sonhos. Abençoa, Senhor Jesus, o trabalho de cada um, o ministério de cada um, Senhor. Dá, meu Deus, a Tua bênção e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa semana.